Você pode se aposentar até 10 anos mais cedo sem idade mínima. E é bem possível que nunca tenham te contado isso. Hoje eu vou te contar. A maioria das pessoas acha que só existe aposentadoria aos 62 para a mulher e aos 65 anos para o homem. Mas existe um benefício que antecipa a aposentadoria. Em alguns casos, sem a idade mínima. Isso mesmo, sem idade mínima nenhuma. E ainda com um valor melhor. Muito melhor do que o normal. E tem mais. Está tramitando um projeto de lei que pode incluir lúpus, artrite, reumatoide e doenças raras nessa regra. Fica até o final, porque eu vou te mostrar exatamente, te explicar quem tem direito, como se calcula e como provar isso no INSS. Já tem muitas vezes o problema e não é falta de direito, é falta de informação. Deixa eu começar de um jeito mais simples. Esse direito está na lei da pessoa com deficiência, a chamada LC 142, Lei Complementar 142. E presta atenção numa coisa que confunde muita gente. Deficiência não é a mesma coisa de incapacidade. Incapacidade é quando a pessoa não pode trabalhar. Já a pessoa com deficiência, ela pode trabalhar normalmente e ainda assim tem direito de se aposentar mais cedo. Inclusive, pode continuar trabalhando depois de aposentada, se quiser. E um detalhe importante, muita gente que tem esse direito nem se enxerga como pessoa com deficiência. Vou te mostrar agora porque talvez você ou alguém de sua família se encaixe sem saber. Os dois caminhos, por idade e por tempo. A aposentadoria da pessoa com deficiência tem dois caminhos e eu vou te explicar os dois. O primeiro deles é a aposentadoria por idade. Aqui é mais simples. A mulher se aposenta com 55 anos e o homem com 60 anos. Mais cedo do que a aposentadoria comum. E o melhor, nesse caso, não importa se a sua deficiência é leve, moderada ou grave. Esquece o grau. Você só precisa comprovar 15 anos de contribuição na condição da pessoa com deficiência. Só isso. Segundo caminho, a aposentadoria por tempo de contribuição. E é aqui que mora a mágica. Ela não tem idade mínima, mas aqui o grau de deficiência importa e muda quanto tempo você precisa para se aposentar. Primeiro, deficiência leve. Você se aposenta 2 anos antes. Segundo, deficiência moderada. Você se aposenta 6 anos antes. Terceiro, deficiência grave. Você se aposenta 10 anos antes. Na prática, com deficiência grave, o homem se aposenta com 25 anos de contribuição e a mulher com 20, sem precisar idade nenhuma. Olha, a diferença que isso faz na vida de uma família, você não tem noção. O cálculo é o mais vantajoso. Agora vem a parte que pouca gente sabe. Esse benefício, ele é calculado de um jeito melhor que a aposentadoria comum. Por quê? Porque ele tem uma regra própria na lei da pessoa com deficiência e não na regra geral, que ficou mais dura depois da reforma. Deixa eu te traduzir em números. Na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com portadora de deficiência, o valor é de 100% da média. Isso mesmo, é cheio. Tudo que você pagou, soma, divide, faz a média. Já na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, começa em 70% da média e soma 1% para cada ano de contribuição que você tiver a mais. Como você precisa de pelo menos 15, isso já te garante no mínimo de 85% e pode chegar até os 100%. Compara com a aposentadoria comum, que hoje começa com 60% da média. Tá vendo a diferença? Mais cedo e com valor maior. E é por isso que eu insisto, vale muito a pena descobrir se você se encaixa nessa regra. Quem é a pessoa com deficiência para a lei? Agora a pergunta que vale ouro. Quem é considerado pessoa com deficiência para a lei? E é aqui que eu preciso quebrar uma crença. Muita gente pensa que deficiência é só quem é cadeirante, quem é amputado, quem não enxerga de um olho. Isso são os casos mais visíveis. Mas a lei vai muito além disso. Pode ser deficiência física, mental, intelectual ou sensorial e pode estar escondida. Olha, alguns exemplos de quem pode se enquadrar e você
nem imagina. Quem tem uma prótese, quem tem um pino, uma placa, quem teve câncer de mama, quem teve um problema cardíaco sério e ficou com alguma limitação, quem é portador de TEA, isso mesmo, quem convive com uma condição que cria barreiras no dia a dia, pessoas com fibromialgia, você sabia disso? Então, tá sabendo agora. Algumas condições já são reconhecidas por lei, como a visão monocular, enxergar de um olho só, o autismo, que é o TEA, mas mesmo que a sua condição não esteja na lei específica, você ainda pode provar a deficiência. E é isso que eu vou te explicar agora. Como comprovar a deficiência? A avaliação biopsicossocial. Então, como é que você prova que é pessoa com deficiência? Através de uma avaliação chamada biopsicossocial. Calma, eu te explico. É mais simples do que o nome. Isso mesmo. São duas etapas. O INSS faz a primeira etapa, você passa por um médico. Parece a perícia, mas é mais simples, tá? Parece aquela perícia de sempre. Mas atenção, aqui não é para ver se você está incapaz, ela é diferente. Segundo, você passa por um assistente social. E é aqui que está o pulo do gato. Ele vai querer entender quais são as suas barreiras do dia a dia, que você enfrenta ali para ir ao trabalho, tudo por causa dessa sua condição, né? Ou seja, a avaliação, ela não olha só o diagnóstico que está no papel. Ela olha o impacto real na sua vida. E uma boa notícia, provar a deficiência costuma ser menos difícil do que provar a incapacidade total. O que você precisa é chegar bem preparado. Por isso que você está vendo esse vídeo, com a sua história ali na ponta da língua e os seus documentos todos organizados. O novo projeto Lúpus, Artrite e Doenças Raras. Agora, a novidade que está movimentando muita gente. Existe um projeto de lei, o PL 524, que foi aprovado em abril de 26 numa das comissões da Câmara dos Deputados, a tal da CCJ. Ela propõe classificar como deficiência para fins da lei 3 grupos de doenças: lúpus, artrite reumatoide e as doenças raras. Se virar lei, isso pode abrir a porta dessa aposentadoria antecipada para muita gente que hoje sofre para provar esse direito. Mas eu preciso ser muito honesto com você, porque eu já vi canal por aí vendendo isso como se já tivesse valendo. Ainda não está. Por enquanto, é só um projeto. Ela ainda precisa passar pelo Senado, ser sancionado para virar lei. E mesmo se virar, não vai ser automático. A pessoa vai ter que comprovar o impedimento de longo prazo naquela avaliação que eu já te expliquei. Para você ter a dimensão, doença rara, segundo o Ministério da Saúde, é aquela que atinge até 65 pessoas em cada 100 mil. E existe entre 6 mil e 8 mil tipos de doenças diferentes. É muita gente que pode ser impactada, por isso vale acompanhar de perto, passo a passo. E eu tô ligado, se tiver novidade, vou trazer para você. Sinais de que você pode ter esse direito. Como saber se isso vale a pena para você ou para alguém de sua família? Olha os sinais. Você tem uma condição de saúde de longo prazo que cria dificuldades, barreiras no seu dia a dia. Você tem uma visão monocular, enxerga de um olho só, ou tem um diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista. Você convive com lúpus, artrite reumatoide ou uma doença rara. Você ficou com limitação funcional depois de um câncer, uma cirurgia, problema cardíaco, ou colocou uma prótese ou até um pino. Você contribui ou já contribuiu para o INSS e nunca analisou esse direito. Bateu um ou mais? Então, peraí, seu caso merece uma análise séria. Pode ser que anos de aposentadoria sejam adiantados para você. Isso mesmo, você tá deixando a sua aposentadoria na mesa. E você que é seguidor do nosso canal já sabe, checklist de guerra. Anota aí o que você vai fazer nessa ordem. Hoje você vai listar sua condição de saúde e há quanto tempo você já convive com essa condição de saúde. Junte todos os laudos médicos, os exames, os relatórios médicos, tudo. O que você vai fazer depois disso ainda nessa semana? Confira o seu tempo de contribuição lá no CNIS, no aplicativo do meu INSS. Procura aqui no nosso canal que tem um vídeo ensinando o passo a passo de como você fazer isso. Organize os seus documentos que mostram ali
as suas barreiras que você enfrenta por conta dessa doença no seu dia a dia. O que você vai fazer esse mês? Você vai fazer um planejamento previdenciário com um especialista para ver qual caminho rende mais, a idade ou o tempo. Prepare-se bem para a avaliação biopsicossocial antes de dar a entrada. Não ache que a deficiência não é o meu caso, sem analisar. Não dê entrada às cegas. Isso mesmo, não dê entrada às cegas. Prepare-se para a avaliação biopsicossocial. Faz toda a diferença. Não confie em quem diz que o projeto de lei já está valendo. Ainda é um projeto. Adoraria que estivesse valendo. E por fim, deixa eu te falar a verdade. Se você fechar esse vídeo achando que isso não é para mim, pode ser que você continue trabalhando anos a mais, quando já tinha o direito de se aposentar mais cedo e ainda com um valor melhor. E pior, muita gente descobre isso tarde demais. Lembra do que eu falei? Às vezes o problema não é a falta de direito, é a falta de informação. E hoje a informação chegou até você. Aqui na descrição desse vídeo temos dois caminhos. Se você quer entender tudo com calma, baixe o nosso manual grátis sobre aposentadoria. É um passo a passo com uma linguagem bem simples. O link está aqui na descrição. É 0800. E se você quer saber agora se você ou alguém da sua família se enquadra nessa regra, faz o nosso diagnóstico previdenciário. Você sobe os documentos, segue o passo a passo e recebe a análise na hora. Isso mesmo, é mais barato que uma pizza ou que um café e pode adiantar 10 anos da sua aposentadoria. Então, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que vive com uma condição de saúde meio complicada e acha que vai ter que trabalhar até os 65. Talvez essa pessoa não precise, porque você sabe, o direito que não é pedido é direito que não é recebido. Então considere-se também se inscrever nesse canal, ser um assinante desse canal e até o próximo conteúdo. Um abraço.